Então, gostaria de passar a palavra ao professor e pesquisador Otávio Nunes Machado, e dizer que o Otávio tem sido um guardião e um aferventador desse tema, porque tem colocado hipóteses que não são tranquilas, não no sentido de que ele tenha nenhuma verdade, ele sabe da complexidade do movimento, mas ele procura levantar hipóteses numa provocação ao nosso pensar, e por isso eu sou extremamente agradecido ao Otávio. Além disso, esse trabalho incansável do Otávio não se resume em discursos inflamados, mas, pelo contrário, esses discursos estão apoiados num lastro de pesquisa extremamente sérios, que vão ampliando e se enredando em todo o Brasil, numa rede que não é silenciosa, mas que me parece tão pouco é raivosa, que vai apostando numa outra política pesquisadora, investigativa, que se faz voltando a trabalhar com o pensamento de Foucault como uma ferramenta, como ele gostava, que vai cartografando as estruturas universitárias e sociais, mostrando onde estão as travas, onde estão os espaços de frestas, de brechas, por onde caminhamos na construção de outros movimentos estudantis. Então eu passo a palavra para o Otávio, que pela sua obra e sobretudo pela sua colocação a partir de agora, vai se autoapresentar com aquilo que nós temos de mais importante, ou uma das melhores expressões nossas, as nossas palavras articuladas como ações e com as nossas ações. Obrigado, Otávio. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e ao convívio, né, com as pessoas aqui da Universidade Federal Fluminense, sobretudo com a professora Célia, que tem sido, vamos dizer, mais do que uma parceira, mais uma cúmplice dessa ideia, desse momento que a gente criou para tratar do movimento estudantil brasileiro. É um trabalho que hoje, após 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, a gente conseguiu reunir o maior conjunto de documentos e de depoimentos sobre a história do movimento estudantil no Brasil. Não estamos falando da história do movimento estudantil e da história da educação superior apenas de Rio e São Paulo ou Minas, mas do Brasil, que vai do Rio Grande do Sul ao Pará, passando por todos os estados. Porque eu percebia que não adiantava a gente mexer naquilo que já é conhecido, atuar naquilo que as pessoas já têm alguma percepção. Inclusive, nesse remexer, eu pensava naquele momento que a gente estaria criando mais mitos e ao mesmo tempo, ao tentar encobrir essas questões, desvendar, a gente estaria também escondendo outras questões que também são importantes. Tantos atores, tantas questões, tantas problemáticas que seriam importantes de ser abordadas. Estive ontem em São Paulo, num Grêmio Politécnico, também para falar com os estudantes, para falar do trabalho, para tentar motivá-los, né? Sobretudo quando a gente faz um comparativo de hoje com ontem. A gente parece que as pessoas estão um pouco até acomodadas, mas são contextos diferentes. A gente não tem que culpar ninguém da situação, do silêncio, da ausência de debate, embora a gente tenha que a todo momento tentar estimular, porque nós não vivemos num país muito fácil, nós vivemos num país ainda em desenvolvimento, ainda em risco de perdermos a democracia conquistada e reconquistada em vários momentos, e os estudantes, o movimento estudantil, as entidades estudantis sempre estiveram presentes na vida universitária. A universidade sempre esteve presente nos maiores momentos da nossa história.
e que começa lá atrás com as primeiras entidades estudantis que ainda hoje nós temos. São entidades diferenciadas, perderam muitos dos seus ideais iniciais, mas as primeiras instituições, como o Grêmio Politécnico, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo, o Centro Acadêmico de Engenharia do Rio Grande do Sul e tantas outras entidades, que inclusive foram criadas em 1931 com o Estatuto da Universidade Brasileira de Vargas, que naquele momento, vamos dizer, regulamentou a participação dos estudantes, tornando obrigatório em universidades, os DAs, os DCEs, as entidades estudantis, inclusive como parte da estrutura universitária. A estrutura universitária é montada nesse momento da década de 30 e até há pouco tempo era a estrutura universitária que a gente tinha, que prevalecia. Então, os estudantes tiveram participação tanto na organização da vida universitária, da vida dos estudantes, das casas de estudantes, dos restaurantes, dos debates sobre as questões próprias dos estudantes, mas em outro momento também debates sobre a situação do país, sobre a questão da carreira profissional, a sua inserção nesse debate maior que eles iriam enfrentar enquanto estudantes. Então, no meu projeto, na minha pesquisa, eu identifiquei aspectos gerais, sobretudo na questão da formação profissional, que é um tema que os estudos do movimento estudantil não colocaram até então. O que é formação profissional? O que é esse debate sobre formação profissional? Os estudantes, enquanto estudantes, antecipando elementos da sua futura condição social, ou seja, de profissionais. Então, o meu trabalho foca muito no curso de engenharia. No curso de engenharia que para o período que eu estudei, que eu estudo, na verdade, é o período onde há uma ebulição muito grande, há uma série de eventos, sobretudo os estudantes de engenharia. Não excluo também a filosofia, a medicina, o direito, a educação. E, inclusive, como estamos numa faculdade de educação, lá atrás, em 58, ocorreu o primeiro Congresso Nacional de Estudantes de Filosofia. Eu vou falar isso só para ilustrar o debate sobre formação profissional. Em 58, ou seja, há muito tempo, no Paraná, os estudantes se reuniram, naquele momento, no caso de filosofia, para discutir o quê? Discutir a sua situação, discutir as questões do seu curso, a questão da sua carreira, a questão do país. E me lembro muito bem, é um dos poucos documentos que eu achei sobre essa questão. Mas eu estou correndo muito atrás para ter acesso a isso, as teses que eram apresentadas, que é um material riquíssimo, que é o que era aquele estudante naquela época pensava sobre determinados assuntos. Eu me lembro que uma das teses daquele congresso, em 58, era a condição social do professor, aliás, a condição econômica do professor, ou seja, já se discutia salários. Outra questão era a participação da mulher na sociedade, a questão da participação da futura profissional na sociedade, porque, inclusive, eu conversei com uma das mulheres, hoje é uma senhora, que participou desse congresso, que é de Pernambuco, foi representando a Faculdade de Filosofia de Pernambuco. Ela me disse, olha, naquela época a gente ficava intrigada, porque as mulheres estudavam, entravam na universidade, depois casavam e não exerciam a profissão porque ficavam presas aos seus maridos. E a gente começou a questionar isso naquele momento, porque não era investimento público, a gente questionava muito essa questão da ética pública, e a gente ficava, ela falando, a gente ficava intrigada porque muitas das nossas colegas abandonavam a profissão e iam se dedicar à família. Então, essas questões que são colocadas ao longo da história sobre a formação profissional me chamou muita atenção, sobretudo não apenas a partir do material que eu fui, do interesse que eu fui tendo de localizar as pessoas, quem apresentou tese, quem fez debates, mas também uma literatura mais específica no campo da sociologia das profissões, que minha orientadora hoje tem me ajudado bastante a pensar, que é a professora Silke Weber, que é uma estudiosa da Universidade Brasileira,
uma pessoa que está nos conselhos nacionais, federais de educação, sendo pequeno, não sei o quê. Então, o ano passado, esse ano, ao longo dessa pós-graduação, ela me ajudou a refletir muito sobre isso. Sobretudo no período que eu estou estudando a minha dissertação, que foge um pouco aqui do livro, né? O livro, vamos dizer, outro trabalho, né? São vários trabalhos, várias atividades. Então, pensando, sobretudo nos anos 60, quando a formação profissional foi o ponto fulcral de reflexão da juventude brasileira. Isso não é apontado na bibliografia que a gente tem acesso, na pouca bibliografia que a gente tem acesso sobre o movimento estudantil. O que foram os seminários sobre a reforma universitária, esses congressos que eu falei para vocês dos cursos, sobretudo que eu tenho estudado um pouco mais os congressos nacionais de estudantes de engenharia, que começou em 53 em Porto Alegre, depois foi continuando. Nesse período teve até congressos nacionais de estudantes de arte, de direito, de medicina. Na época existia a União Nacional dos Estudantes de Medicina. Eu encontrei algumas pessoas dessa União Nacional dos Estudantes de Medicina, chamada UNEM. Então, bora focando em engenharia, de vez em quando eu escapuli um pouco, né? Fugindo também da orientadora também, para ela vai no foco, mas eu me aventurei um pouco, porque acho que a curiosidade intelectual falou mais alto. Então, nessa questão de movimento estudantil e projeto de país, a formação profissional é uma questão muito, muito séria, muito importante da gente pensar. Por quê? Discutir a campanha do petróleo é nosso em 47, 48, vai até a fundação da Petrobras em 53. Que a gente lê, os estudantes foram às ruas, fizeram debates, mas qual é o pano de fundo disso? Por que eles fizeram tudo isso? Primeiro, ser profissional naquele momento era também, no caso, vou falar mais da engenharia, era questão da emancipação econômica. Como nós, futuros engenheiros, vamos trabalhar para uma Shell, para uma ESSO, que vai explorar essas riquezas e vai sucatear o Brasil, e nós não vamos fazer nada. Então eles debateram a partir dessa condição social de estudante, antecipando elementos da profissão. Então essa questão eu acho que é muito importante, só para ilustrar. Oi? Então fica à vontade. Tá. Sim. Só pela registração. Então, voltando, para ilustrar a aproximação das questões debatidas pelo movimento estudantil com o projeto de país. Então, são vários episódios ao longo da história do movimento estudantil que essa reflexão sobre o país, a reflexão sobre a universidade, a insistência na reforma da universidade, isso tem um pano de fundo que é o projeto de país, um projeto de nação, um país que nós queremos, a saída do país do subdesenvolvimento, que era uma coisa muito importante na época. Então, esse debate vai se avolumando. Eu falei das primeiras entidades que ainda existem, que eram estudantes que faziam de tudo dentro da universidade. Administravam os eventos dos estudantes, as entidades do campo cultural, desportivo, político, etc., administrativo, mas também tinha uma preocupação também em gerar debates sobre a sociedade, em fazer intervenções sociais. Por exemplo, os escritórios pilotos, cursos de alfabetização de adultos, sobretudo ali em 63, foi muito importante. Paulo Freire, inclusive, seria a pessoa que ia liderar uma campanha nacional de alfabetização, mas veio o golpe, isso aí foi barrado, foi eliminado. Então eu queria falar um pouco desse acúmulo de experiências dos estudantes, esse acúmulo de atividades, o envolvimento com a vida universitária até 64, quando do golpe passou a ser um elemento considerado um elemento estranho universitário. O estudante passou a ser uma figura que deveria apenas estudar, apenas a ser um usuário da universidade pública, apenas um usuário